He wanted me to kill him. Jennifer, she's crying. I didn't know what to do with her. He said he couldn't spend his life in jail. Somehow or another, it popped into my mind. The killer. And so he wanted me to stab him with a knife. A voz que você acabou de ouvir pertence a Jennifer Wertz, uma garota de apenas 14 anos. O homem ao qual ela se refere é conhecido como o assassino de Cherry Hill. Em 6 de outubro de 1995, Jennifer foi encontrada sentada na varanda da frente de sua casa depois que alguém ligou para a polícia. Mas eles não estavam preparados para o que estavam prestes a descobrir lá dentro. 7 anos antes do ataque à garota, Rebecca Wertz, mãe de Jennifer, decidiu se mudar com a filha para um edifício de 7 andares em Cherry Hill, após um divórcio difícil. Mas Rebecca não permaneceu solteira por muito tempo. Ela conheceu um zelador chamado Eddie, que trabalhava no conjunto de apartamentos, e não demorou muito para que o novo namorado fosse morar com elas. Eddie tinha algumas peculiaridades, mas seu comportamento mudou bastante, ficando cada vez pior, principalmente com Jennifer. Once we lived in the apartment, he definitely changed. He was very controlling, just very strange, just very weird behavior. Mas com o tempo, Ed foi ganhando confiança de Rebecca e logo começou a cuidar de sua filha enquanto ela trabalhava nos fins de semana. Foi então que o homem começou a abusar de Jennifer. Mesmo com apenas 7 anos, ela sabia que tinha que fazer algo. Então tomou a coragem de contar à sua mãe o que estava acontecendo. No entanto, ela não acreditou na sua filha e disse que ela estava apenas imaginando coisas. Mas a garota não se deixou enganar. Ela sabia que as coisas que ele a obrigava a fazer estavam erradas. Em 26 de fevereiro de 1991, 3 anos depois, a polícia bateu à porta do apartamento. Eles explicaram que 4 dias atrás, sua vizinha do lado desapareceu sem deixar rastros e que estavam investigando cada morador e funcionário do prédio. Mais cedo naquele dia, eles entrevistaram Ed e ficaram surpresos pelo fato de que ele conhecia a vítima. Didi Rosenthal, uma terapeuta de autismo que imigrou para os Estados Unidos do Canadá há menos de um ano, foi vista pela última vez em 22 de fevereiro. Nesse ponto, a polícia tinha 2 suspeitos em mente, e ambos faziam parte da equipe de manutenção do prédio. O primeiro, Steve Gomez, era namorado de Didi, e o segundo, Charles Radish, era simplesmente um sujeito muito estranho para a polícia ignorar. A questão é que, para a maioria das pessoas, ele era conhecido por outro nome. O suspeito alegou que passou a noite de 22 de fevereiro com a mãe de Jennifer em seu apartamento. Eles conversaram com Rebecca Wertz, que confirmou a história. O promotor não pôde deixar de notar o medo da garota quando ele mencionou Ed na frente de sua mãe. I'll never forget the look on her face. I wanted to do anything I could to protect her. Antes que a polícia tivesse a chance de fazer uma segunda entrevista com os Wertz, a família se mudou do prédio. Pode parecer suspeito, mas na época, muitos moradores deixaram o edifício depois do que aconteceu com Didi. As circunstâncias em torno de seu desaparecimento não faziam sentido, e quando os detetives realizaram análises em seu apartamento, ficaram espantados com os resultados. O que encontraram foi um apartamento intocado. Não houve arrombamento da casa, nem sinais de que algo aconteceu ali. Até a cama estava arrumada. A única evidência de valor que encontraram estava escondida em um caderno. Ela tinha guardado um recibo de $80 de um caixa eletrônico. No entanto, o que os convenceu de que ela não fugiu foi o depoimento de sua vizinha do andar de baixo. Uma senhora idosa que morava sozinha e acordou por volta das 4 da manhã quando ouviu um estrondo no teto de seu apartamento. Porém, devido à falta de outros suspeitos ou pistas, o caso lentamente esfriou. Para a maioria das pessoas, a polícia claramente fez tudo o que pôde. Mas isso não foi o suficiente
para o irmão de Didi, Blaine Rosenberg. That's all. I wouldn't give up. I traveled to Cherry Hill 67 times. I went into local bars, local restaurants with her picture. Blaine chegou ao fundo do poço após o desaparecimento de sua irmã, e Jennifer e Rebecca estavam indo para o mesmo caminho, mas não tinham ideia disso. Após a mudança, elas finalmente entenderam o porquê das pessoas chamarem Ed de louco. Ele estava totalmente fora de controle, agia constantemente como uma criança e insultava as duas violentamente. Mesmo que nunca o visse agredi-la diretamente, Jennifer sabia que sua mãe também era vítima dele. Jennifer havia suportado Ed por 7 anos, até o momento em que sua mãe também começou a sofrer. E ela soube que isso não poderia continuar. Então, depois de discutir por horas, Jennifer convenceu Rebecca de que ela precisava terminar seu relacionamento. Assim, elas planejaram tudo. Entretanto, Rebecca conversou com Ed antes de tomar qualquer atitude. No último dia de aula de Jennifer, Rebecca pediu para sua filha arrumar todas as suas coisas e prometeu que estaria esperando por ela perto da quadra da escola às 6 horas da tarde. I walked off the field and her car was there, but Ed was driving. So I immediately got angry, yelling at her that I knew that this was going to happen and why could she never keep her word? And she just Jennifer, get in the car. O silêncio no carro estava pesado. Pelo retrovisor, a garota notou que Ed a estava encarando e então percebeu que algo estava errado. Assim que chegaram em casa, Ed afirmou que tudo o que ele queria era ter um último jantar em família juntos. Mas Jennifer estava preocupada. O homem tentou desajeitadamente dar alguma explicação antes de insistir que precisava do carro de Rebecca para comprar a comida. E antes que ela pudesse responder, ele saiu apressadamente com as chaves. Agora que estavam sozinhas, Jennifer tentou convencer sua mãe delas irem embora antes que ele voltasse, mas Rebecca a ignorou. Ela então correu para seu quarto, onde acabou adormecendo por horas seguidas. Mais tarde, no meio da noite, um barulho alto a acordou. Era por volta das 2 da manhã. Jennifer se levantou e desceu a escada, e quanto mais se aproximava, o barulho ficava mais claro e alto. No meio do caminho, ela percebeu o que estava acontecendo. Era o som dele, batendo em sua mãe. Antes que tivesse tempo de reagir, Ed parou de repente. Draped the sheet over top of me, and I just remember curling up in a ball. Debaixo do lençol, Jennifer podia ouvir sua mãe respirando. Ela sabia que Rebecca ainda estava viva, mas em questão de segundos, ele começou a golpear Rebecca com um machado. Enquanto o sol estava nascendo, Ed parou e sentou ao lado de Jennifer. E no meio de todas as coisas horríveis que ele fez com ela naquela noite, ele pediu para ela dar fim à vida dele. Jennifer tentou dar mais opções para Ed, e como um negociador de reféns, a garota de 14 anos usou táticas de distensão para acalmá-lo. Ouvindo atentamente, fazendo perguntas sem julgamento e mostrando compreensão, a jovem convenceu lentamente Ed a poupar não apenas sua vida, mas também a dele. I said, if you turn yourself in, they're going to give you a deal. They'll go easier on you. You can just say that you had a moment of insanity. Ed se levantou e começou a andar de um lado para o outro no quarto, com o machado na mão. Ele estava visivelmente abalado por suas palavras, quase como se estivesse percebendo o que tinha feito. Decidiu então ligar para sua própria mãe, que chamou a polícia. I was in shock. We went out on the front porch and wasn't even sure that he still wasn't going to do something before the cops came. He was so unpredictable. Deve ter sido certamente uma experiência surreal estar sentado ali com o homem que acabou de matar sua mãe. Quando a polícia chegou, imediatamente separaram Jennifer de Ed. James Ronca, um dos promotores encarregados do caso,
lembra da reação estranha de Ed quando a polícia perguntou sobre o paradeiro de Rebecca. Reddish made some cryptic statement about the victim being inside, and he asked if she needed an ambulance, and he said no. It's too late for that. Depois que James terminou de entrevistar Jennifer, reforços do Departamento de Polícia de Cherry Hill chegaram à delegacia. O detetive Brian Malloy, o mesmo homem que questionou Ed 4 anos antes no edifício, foi solicitado a interrogá-lo novamente. They allowed us access to him in a room, and we brought a tape recorder. Durante todo o interrogatório, a versão de Ed concordava com a versão de Jennifer em relação a tudo o que ocorreu. No entanto, ele se recusava a admitir o que fez a Jennifer. Jennifer would mention it. Because of lying, that's why. I always liked her, she's cute and all. He literally is laughing as he is talking about a 14-year-old girl. Após a confissão completa de Ed sobre o assassinato de Rebecca e o ataque a Jennifer, o detetive Malloy, que nunca esqueceu Ed desde o desaparecimento de Didi, sabia que tinha mais para ser descoberto. E foi nesse ponto que começaram a questionar Charles Reddish sobre o desaparecimento de Didi Rosenthal. E para surpresa dos promotores e do detetive, ele imediatamente confessou, contando tudo o que fez e onde deixou o corpo. Segundo Charles, depois de voltar de uma festa entre amigos, ele decidiu ir até o apartamento de Didi, pensando em ter um encontro com ela, já que a achava atraente. Depois de pular na sacada, ele entrou pela porta deslizante destrancada. Didi acordou e, ao ver Charles revirando suas joias, ela soltou um grito. Charles, com medo de que ela o reconhecesse, a sufocou até a morte. Dias depois, ele voltou a seu apartamento, envolveu seu corpo em um lençol e a levou para a caminhonete de sua namorada. Então, ele seguiu para uma área arborizada e desolada no condado de Salem, Nova Jersey, e a jogou lá. Entretanto, essa área era usada como depósito de dejetos do rio Delaware, que era dragado todos os anos, o que significava que a jovem desaparecida estava abaixo de 10 metros aproximadamente de materiais dragados ao longo dos anos. Após o abandono da busca pelo corpo de Didi, os 2 casos caíram nas mãos do promotor Albright, de Cherry Hill. Após se encontrar com seu advogado pela primeira vez, Ed imediatamente retratou ambas as confissões e, mesmo que não o fizesse, uma confissão sozinha não era suficiente para condená-lo. Foi aí que o rigoroso trabalho policial entrou em jogo. Mesmo que Ed tenha removido todos os vestígios do assassinato de Didi após o ato, ele tinha esquecido o recibo do caixa eletrônico que a polícia encontrou escondido dentro do apartamento. The Cherry Hill detectives that he took $80 out of that pocketbook. For me, the ultimate, the cherry on the corroboration sundae was that MAC receipt, and I couldn't wait for the jury to see that. Jennifer sobreviveu graças às suas próprias habilidades de negociação, e o primeiro julgamento foi rápido. O júri levou menos de 40 minutos para retornar com um veredito de culpado após ouvir seu testemunho. Para o assassinato de Rebecca e o ataque a Jennifer, Ed recebeu prisão perpétua. Com sua confissão retratada, Ed tinha uma boa chance de ser considerado inocente no caso de Dead Rosenthal. Seu advogado usou todas as dicas e falsos avistamentos que a polícia recebeu para distorcer o caso. I wanted the jurors to know that Didi was not some flighty young thing who just decided one day, you know what? I'm tired of Cherry Hill, I'm tired of my job, I'm tired of my family. Because to believe that she was still alive, you would have to believe all those things. Com a abolição iminente da pena de morte, evitar um julgamento era a opção mais sensata. Portanto, após conversar com Blaney e Jennifer, o promotor ofereceu a Ed um acordo, que ele se declarasse culpado do assassinato de Didi e recebesse uma sentença que o manteria na prisão pelo resto de sua vida.
Ed finalmente foi sentenciado no verão de 2005, 10 anos após sua prisão inicial em 1995. Durante esse tempo, Jennifer reconstruiu sua vida a partir do zero. Alguns podem dizer que Rebecca poderia ter feito muito mais para proteger sua filha, mas isso não significa que não houve momentos de amor genuíno, e essas memórias sinceras merecem ser celebradas. I miss my mother every day. Going to the beach with her, singing with her, dancing in the kitchen. That's what I like to think of. Mas e você? Já conhecia esse caso? Deixe-me saber nos comentários. E caso tenha gostado do vídeo, deixe seu like e se inscreva para receber mais conteúdos como esse. Obrigado, um abraço e até breve.